Hoje a gente vai falar novamente de Paraty aqui na garagem, a bordo de uma série especial, um exemplar de 1989, que ajudou a contar essa história tão rica. É a Club. A gente vai conhecer todos os detalhes a partir de agora. Saudações, pessoal! Hoje é dia de falar de Paraty novamente aqui na garagem e Paraty Club. Essas séries especiais realmente são muito interessantes. Eu lembro que quando era criança eu ouvia meu pai falando, tio e tal, carro de série especial, ele é mais bem feito, que a produção é menor, 1.500, 3.000, 4.000 unidades. E eu meio que cresci com isso na cabeça. Gol Star também é um carro que eu tenho buscado aqui na garagem, se tiver um, de preferência com aquelas calotinhas que são muito bacanas. Mas a Volkswagen então se especializou em lançar vários carros diferentes, e várias séries especiais. E a Club foi uma delas nos anos 80, finalzinho dos anos 80, e também na década de 90, a Paraty Club, a Paraty G2, que também tem um estilo bastante especial. Como a gente sabe, a Paraty foi lançada em 1982. A Volkswagen estava querendo aumentar essa família BX, que já estava caminhando bem com o Gol, e criou o Saveiro e criou a Paraty também para completar a família, além do Voyage, claro, os meus preferidos. A Paraty tinha alguns diferenciais em relação ao Voyage e ao Gol especialmente, por conta de carregar carga, né, carregar uma capacidade maior de carga, então ela tinha um reforço na suspensão traseira, assim como a Saveiro, mas a Saveiro, basicamente, o objetivo dela era carregar coisas, né, então ela tinha já se esperava. Mas a Paraty, sem dúvida nenhuma, foi um grande sucesso de vendas, sob diversos aspectos diferentes ao longo dos anos. Em breve nós teremos aqui na garagem Gol Copa, consegui reunir os Gol Copa, as séries diferentes de Gol Copa, o meu preferido é o primeiro, o de 82, acho sensacional. Em breve a gente vai ter também, que é uma série muito especial, sem dúvida nenhuma. Mas, então, 89, a Volkswagen lançou a Paraty Club nessa série limitada. Diferenciais. Bom, na dianteira a gente nota aqui, você já via ela de longe no trânsito, porque apesar dos para-choques pretos, mas trazia faróis auxiliares e também essa grade pintada na cor do carro, né, prata. Então isso dava um diferencial na época. Lembrando que na época os carros não tinham grade pintada, então isso realmente era algo que chamava atenção. Outra característica, essa faixa que passa toda pelas laterais, essas faixinhas azuis com o Club na traseira. Hoje em dia até estava falando com o proprietário que antigamente você tinha que achar as coisas originais. É legal para restaurar, sim, mas hoje em dia com impressora 3D você consegue eventualmente numa restauração e tal, reproduzir esses adesivos, isso é bem bacana. Outra característica também aqui, retrovisores, o bagageiro, que é uma coisa muito charmosa, né? Eu tinha um colega de escola que tinha uma Quantum, o pai dele tinha uma Quantum sem bagageiro, eu achava muito estranho aquilo. Falava que meu pai tinha uma Quantum CL, né? E a dele acho que era CG, se eu não me engano, não tinha o bagageiro. Então o bagageiro, sem dúvida, que é um complemento legal, visualmente falando. Outra coisa que eu gosto muito dessas Paraties, além do borrachão e tal, esse conjunto de rodas, é um conjunto de rodas bonito, que a Volkswagen já havia usado no Santana, e também elas têm 13 polegadas. Eu costumo falar que esses carros são macios, são confortáveis, mas por conta do tamanho das rodas, né, tem um pneu com mais borracha, enfim, acaba te dando um conforto maior para andar, é um diferencial. E fechando aqui na parte traseira, essa cara típica das Paraties, que inclusive na chinesinha, que veio em 91, continuou igual, mas aqui tem o detalhe do Club, só para dar aquele charme e combinando, logicamente, com o conjunto de adesivos na lateral. Fora isso, o famoso kit visibilidade, que eu sempre comento aqui, que sem dúvida nenhuma ajudava muito, especialmente nos dias chuvosos, sem ar-condicionado, e o desembaçador traseiro com limpador ajudava bastante. Aqui no interior, algumas características bacanas, olha só. Bom, esse volante a gente viu no GL recentemente. O que eu digo de detalhe de acabamento, né? Olha que engraçado, né? Alguns acabamentos da época. Hoje em dia tem carros sem acabamento melhor, pior, mas a coisa meio que caiu de maneira geral, né? Apesar de termos exceções, e na época também não ser tudo uma maravilha, lógico que não. Também sempre teve uma questão ou outra. Uma coisa interessante, bom, falei do volante, esse volante com a buzina aqui, eu gosto desse volante, falei na matéria do Gol GL, repetindo aqui. Luzes espia, eu lembro que a quatro rodas falava muito dessas luzes, as luzes não dá para, né, não fica ruim para enxergar, a luz do óleo mesmo, quando fica acesa deu problema, ou seja, fica piscando antes da partida. A quatro rodas, ela criticava bastante as luzes espia, e toda a matéria da quatro rodas dos anos 80, vocês podem ver, toda a avaliação que a quatro rodas fazia na década de 80 desses carros, eles citavam a dificuldade de leitura das luzes espia. Eu nunca achei muito, mas se você for pensar,
tem até uma certa lógica, mas elas são de cores diferentes. Então talvez isso até, de certa forma, ajude a identificar coisas, problemas diferentes, né, que estejam acontecendo, né? Então é engraçado. Detalhe aqui, né, do velocímetro e esse painel, que é o pré-painel satélite, olha só. Por fim, detalhe da manopla de câmbio, não tem console aqui embaixo. É o detalhe também da padronagem de banco. Esse motor de 1,6 litros, famoso aqui no Brasil, equipou várias versões diferentes e sem dúvida nenhuma um dos motores mais confiáveis e de baixa manutenção na história da Volkswagen aqui no Brasil. Paraty com o bom e velho AP 1.6. Cara, o engraçado é que uma matéria acabou coincidindo Paraty. O pessoal sempre pede Paraty e tal, mas muitas vezes, né, não coincide, né? Pô, às vezes você fala, tô procurando uma Paraty, vai achar depois, enfim. Mas o que é mais engraçado, na verdade, é a questão de pegar uma Paraty 16 válvulas turbo e na sequência uma outra Paraty, que foi essa Paraty Club que apareceu aqui na pauta. Eu falei, cara, olha só, aqui tem um radar 150, como é difícil, né, encontrar um exemplar como esses. E daí eu falei, cara, vamos marcar, porque essas séries especiais, como eu comentei no início do vídeo, elas são muito interessantes, porque eu lembro, eu falei dessa conversa aí do meu pai, meus tios e tal. Essa ideia que a série especial ela é mais bem feita por conta da quantidade menor. Talvez tenha uma lógica, não, e tem uma lógica, né? Se você for pensar em termos de construção, de montagem, bom, só 3.000 unidades, algo desse tipo. Então, meio que cresci com essa ideia. Até falei do Gol Star, se tiver um aí, manda mensagem. E a Paraty Club entrou justamente nesse quesito. A gente pega aqui, historicamente a Volkswagen fez várias séries limitadas, séries especiais ao longo dos anos. O Gol Copa, sem dúvida, é um dos mais famosos, por conta do contexto todo, claro, uma paixão nacional, futebol, enfim. E também é um carro que acabou marcando época por aparecer em vários cenários distintos. Depois veio a primeira fase, depois o G2. Então é uma das coisas mais legais se você for pensar no contexto, né, cara? Pô, né? O Gol Copa, olha que interessante. E a Paraty Club entrou meio que nisso, logicamente muito numa escala bem menor, claro, que o Gol, até em termos de número de venda, né, também. Mas ela é um modelo que tem essa simpatia própria, né? Eu acho que a Paraty ela tem uma sacada interessante. E a Club também, da G2, que veio aí nos anos 90. Pontos fortes: motor P1.6, elástico, câmbio, embreagem. Esse conjuntinho da Volkswagen, meus amigos, era muito elogiado e com razão. Porque eu lembro assim, quando a gente é criança, deixa eu voltar aqui, quando a gente é criança, a gente acaba vendo os nossos pais guiando, né? E você vê, cara, pô, isso aí né, parece confortável, parece macio. E realmente era. Quando eu comecei a dirigir com a garagem e ter a oportunidade de andar nos carros, eu falei, cara, olha que legal, né? Realmente é tudo isso, né? A Volkswagen é uma fama que faz jus à fama. Esse conjunto da Volkswagen dos anos 80, 70 e pouco, daí 80 e 90, isso é quase que imbatível, né? São muito famosos, muito conhecidos, porque na verdade era um conjunto que acabava agradando sob vários aspectos, né? Então a embreagem é leve,
O câmbio tem engates bastante precisos. Você entra numa fila, tá rápida, outra tá devagar. É um negócio meio curioso. Vamos lá. Então é muito interessante você notar essa questão, né, das coisas e como funciona bem, né, esse conjunto mecânico. 3.000 unidades, uma metade de uma cor, outra metade de outra. Sem dúvida que um modelo que chamou atenção por conta disso. E esses detalhes que eu falei, o interior da versão GL, ou seja, algumas coisas muito próprias que você fala, cara, olha que interessante. E olha como a marca montava, né, alguns carros especiais nesse sentido, com esses detalhes de acabamento, com essa questão toda bem acertadinha. Mas enfim, tá de parabéns. A Volkswagen realmente se destacou muito na época. Aí tem esse cara com esse papelão aí. Não é papelão, é uma folha gigante. A Volkswagen se destacou muito por conta disso. E encontramos aí mais um exemplar difícil de ser visto. Isso me deixa muito feliz, muito contente, porque, cara, é muito legal você poder andar não só em carros que você viu em folheto de revista, mas em versões muito próprias, né? Versões especiais, versões limitadas, que são sobreviventes de uma época muito específica também do nosso mercado. Mas é isso aí. Vou dar mais uma voltinha. Obrigado pela audiência. Grande abraço a todos. Nos falamos. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.